E eu sumi. Ok. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes e a todos aqueles que vão ouvir esse vídeo depois, né? Nós estamos Maria, dando continuidade. Oi, você tá sem vídeo, sem a imagem. A sua? deixa eu ver a minha, né? É. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tá no vídeo, lá embaixo. No meu é lá embaixo. É vídeo. Aí, É, aí apareceu. aparece, né? Beleza. Ok. Estão me ouvindo bem? Então, Sim. né? Então, nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Amor Imbatível Amor, do Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E comemorando 10 anos da ABRAP, né, que nós agora no mês de julho comemoramos 10 anos. Então, faz parte do ano comemorativo dos nossos anos também todo esse estudo, tá? Então, vamos lá. Para situar onde nós estamos e contextualizar o estudo de hoje, o livro é Amor Imbatível Amor, capítulo 6. O capítulo 6 ele vai falar de objetivos conflitivos. Então, objetivos conflitivos. Aqueles objetivos que a gente que tem uma meta, ela vai falar sobre as metas distorcidas, né? Quando a gente faz um olhar, né? A gente faz um objetivo, mas não é um objetivo bacana, é um objetivo que parece que tem um olhar desviado, um olhar, né? Ela chama até de desvio de rota, né? Então, assim, aí ela coloca nesse capítulo esses três itens, né? O sucesso e o fracasso, né? E aí, nesse sucesso e fracasso, ela vai falar que, às vezes, o fracasso faz parte também, né, da vida, né? Às vezes você tem sucesso, às vezes você tem fracasso, mas às vezes, quando a gente está em conflito, a gente acha que não tem que ter fracasso, né? Então, ela discorre sobre isso. Astúcia e criatividade, a diferença, né, entre um e o outro. Quem está na astúcia é um ser que está numa situação mais reptiliano, mais infantil, né? Que o objetivo mais é, assertivo seria a criatividade, não a astúcia, né? Imagem e projeção, né? Aquilo que eu não olho para dentro, eu projeto tudo para fora, né? Então, assim, às vezes... Então, ela vem falar, assim, dessa necessidade de olhar a meta de uma forma assertiva, né? E não distorcida, né? Por isso que ela chama de objetivos conflitivos. E aí, hoje nós vamos falar sobre individualismo, né? Que também ela coloca nesse capítulo para falar que isso é um objetivo conflitivo. Cadê minha setinha aqui? Cadê você? Aqui. Bom, antes de falar sobre individualismo, eu achei interessante a gente fazer uma distinção ou uma concepção de três palavrinhas que são muito parecidas: individualidade, individuação e individualismo, para a gente poder compreender e não fazer confusão entre uma coisa e outra. Então, a individualidade é a identidade própria de uma pessoa, incluindo seus hábitos, gostos, características, aspirações, interesses e sonhos. É a qualidade que está presente no íntimo do indivíduo. É um processo em que a pessoa começa a se distinguir, se tornar independente e única, reconhecendo a sua singularidade. Então, é a minha singularidade, aquele ser único, né? No livro dos Espíritos, eu fui buscar essa palavra individualidade, aparece assim: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, ela jamais a perde. O que seria dela se não a conservasse? Né? A alma, ela já possuía uma individualidade antes de encarnar e conserva depois de se haver separado do corpo. Então, a individualidade, ela nunca vai deixar de existir, né? Tem gente que às vezes pensa que depois que morre, aquele ser se mistura com o todo, né? E aí o livro do Espírito vem dizer que não.
isso que você é, esse ser único e singular que você é, jamais vai ser dissolvido, né? Você sempre vai permanecer com essa individualidade. E tem o conceito de individuação que o Jung traz, né? Que também conversa com essa definição que o Livro dos Espíritos traz, que individuação é uma pessoa tornar-se si mesma, inteira, indivisível e distinta de outras pessoas, ou da psicologia coletiva, né? Embora também ela tenha relação com elas, né? Com as outras pessoas. Eu me relaciono com as outras pessoas, mas sendo um indivíduo inteiro, né? Então, isso é individualidade e individuação, né? Depois, se alguém quiser, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E individualismo, né? O individualismo ele já tem a ver com comportamento, né? O individualismo é uma forma de ser e de estar nas relações de forma egocêntrica, egoísta, vivendo exclusivamente para si, e que não respeita a individualidade do outro. Então, é o oposto, né? Individualismo é só eu, né? Que existo, não respeito o outro, né? Então, na verdade, tem a ver mais com o comportamento, né? Perante as outras pessoas, né? Eu não considero o coletivo, né? Eu não considero a outra pessoa. Aí, começando com a Joana. A Joana começa a falar que a imaturidade psicológica não oferece sinergia para as lutas com efetivo espírito de competitividade e realização, né? Ela diz que, por que a gente está individualista, né? Tem a ver com uma imaturidade, né? Que não oferece sinergia, né? O que é o conceito de sinergia? É um termo que significa cooperação harmoniosa entre duas ou mais partes, que resulta em um efeito maior do que cada parte individualmente poderia alcançar. Então, sinergia eu sou um, o outro é um, nós dois juntos podemos ser três, né? Então, é você dar um passo adiante a partir né, desse encontro com o outro, né? A palavra sinergia vem do latim, sinergia, que por sua vez deriva da palavra grega sinergos, e significa trabalhar em conjunto, colaborar, né? Então, ela diz, a imaturidade psicológica não oferece essas condições, né, para que o espírito, que você consiga fazer uma, uma luta, uma competitividade positiva, né? Depois ela vai continuar, né? Porque num estado medíocre de evolução, o homem busca sobressair-se, engendrando mecanismos de individualismo e utilizando-se de superados métodos de combate aos outros antes da autolibertação. Então, é um estado de evolução, né, mais rasa, né? A gente está brigando, lutando para saber quem é melhor que o outro, né? Para destacar-se em tal conjuntura, usa os outros, mediante artifícios do ego, para conseguir os seus objetivos, que não o planificando, prosseguem conflitivos, ou recorre à velha conduta de dividir para imperar, acumulando insucessos reais que são tidos como realizações vantajosas. Então, é aquele conceito, eu coloquei embaixo ali, é o conceito do ganha vezes perde, que no capitalismo até a gente tem muito esse conceito, né? Eu vou ganhar em cima da perda do outro. Então, eu vou ganhar sempre uma vantagem em cima da outra pessoa, né? Então, ele, ela chama isso, um objetivo que é conflitivo, porque ele não vai levar a um progresso geral, né? Eu vou ter uma ilusão de progresso no primeiro momento, de ganho, mas, na verdade, ela chama de insucessos reais. Na realidade, aquilo não se torna uma coisa, uma vantagem real, verdadeira, né?
Porque quando eu estou num jogo ou numa situação onde todo mundo ganha, aí eu ganho, o outro ganha, né? Então, eu tenho negócios, né? Você vai fazer, eu vou comprar uma casa, vou vender uma casa, né? O melhor negócio não é aquele onde eu vendi, né? Ou, ao contrário, comprei com preço bem barato, porque a outra pessoa estava precisando, estava apertada, então eu vou lá e faço um negócio, um bom negócio, né? A gente tem um pouco esse conceito, né? Eu faço um bom negócio quando eu achei alguém que estava enforcado, apertado, não tinha saída, então eu vou lá e compro o imóvel dele lá com um valor bem barato. Esse é o jogo do ganha-perde, né? Então, assim, eu ganhei alguma coisa em cima do insucesso da outra pessoa, da perda da outra pessoa, né? Quando o melhor negócio é aquele que eu compro, né? Alguma coisa, paga um preço justo, aquela pessoa também recebe o seu preço justo, o corretor recebe o preço justo, todo mundo recebe o preço justo e todo mundo fica feliz. Alguém que estava precisando vender fica com o dinheiro, quem está precisando da casa fica com a casa. Então, assim, você faz um negócio onde é, todo mundo ganha alguma coisa, né? Ou todo mundo realiza aquilo que quer. Esse é o jogo do ganhar e ganhar, né? Aqui ela está dizendo, né, que esse objetivo conflitivo, ele faz o contrário, né? A outra pessoa sempre está perdendo. Então, aí é aquela pergunta que você fala assim, ah, tá, eu ganhei alguma coisa, mas que tipo de dinheiro é esse que você ganhou, né? Então, assim, que tipo de dinheiro você levou para casa, né? Ah, eu fiz um negócio maravilhoso hoje, mas qual é o tipo de dinheiro que você levou, né? Qual o significado desse dinheiro que, né, o que tem por trás disso? O que você precisou fazer para ganhar esse dinheiro? Então, assim, se é algo que foi destrutivo para outra pessoa, lá na frente vai virar algo que também é uma energia que não rolou bacana, né? Então, assim, e a gente vive num mundo que a gente tem, é bem comum a gente achar que isso está certo, que esse objetivo, desta forma, está correto, né? E ela vem dizer que não, isso é um objetivo conflitivo, né? Ele vai gerar um conflito lá na frente, né? A valorização de si mesmo concretiza o ser quanto à necessidade de bom trânsito no grupo social e da sua importância no mesmo. Célula valiosa do conjunto deve encontrar-se harmônico, a fim de gerar um órgão sadio que se promoverá ampliando o círculo através de novos membros, desta forma alcançando toda a sociedade. Então, aquilo que a gente falou lá no início, né? Eu sou um indivíduo inteiro, único, bem valorizado, né? E a partir de ser este ser que me respeito, que respeito o outro, tá? E aí ela traz que é a valorização de si mesmo, né? Quando eu me valorizo, né? Tenho consciência do meu valor como indivíduo, né? Eu vou contribuir com o conjunto, né? E aí todo o conjunto fica sadio, né? Então, a importância de ter essa individualidade bem resolvida, né? A vida expressa-se em um todo, num coletivo equilibrado, mesmo se apresentando numa estrutura geral. Não anula o indivíduo, nem o impede de desenvolver-se. Agiganta-se. Isso, porém, não o leva necessariamente ao individualismo, que é uma conduta imposta pelo ego conflitivo, né? Aquilo que a gente já falou lá atrás, né? Eu posso ser um indivíduo, né? Mas um indivíduo que age dentro de um coletivo também, né? E com um olhar também para o coletivo. Então, ter uma visão geral não anula o indivíduo, é isso que ela vem dizer, nem impede o seu desenvolvimento. Quando tal ocorre, as carências afetivas se apresentam transmudadas em ambições que atormentam enquanto parece satisfazer. O indivíduo dá mostra de autorrealização que mal disfarça a solidão e a insatisfação íntima que se lhe encontra pulsante no íntimo, né?
Então, assim, quando o dinheiro que eu ganho não não tem esse valor por trás, né? Como eu disse, que tipo de dinheiro é esse que eu ganhei? Eu vou ganhar, vou acumular, mas isso não vai ele não vai me preencher, né? Ele não vai me satisfazer, ele dá uma falsa ilusão de preenchimento, não só dinheiro, sucesso, né? A gente vê, é muito comum, pessoas com muito sucesso, muito dinheiro, que acabam se suicidando, né? A gente vê, não é raro isso, a gente vê esse tipo de situação, né? A pessoa, ela vai em busca de algo que a Joana vem chamar que é esse objetivo desviado, né? Que seria o dinheiro pelo dinheiro, né? Sucesso pelo sucesso, e isso não vai de encontro né, com o seu self, não é algo que se realiza no seu íntimo. Então, a pessoa tem aquele monte de dinheiro, um monte de sucesso, um monte de riqueza, um monte de coisas que ela quis ter, né? Mas nada disso lhe satisfaz, né? No começo, ele pode até disfarçar, mostrar para as outras pessoas que tem sucesso, mas no fundo ela é triste. Aí entra nas drogas, entra na bebida, né? É bastante comum isso na, nessas pessoas que mostram muito sucesso, né? É provável que, nesse contexto, o hemisfério esquerdo do seu cérebro, o racional, analítico, matemático, lógico e casuístico, ignore o poder do direito, a intuição, a imaginação, a transcendência, pensamento holístico, artístico, condenando-o a viver sobre a injunção de fórmulas, de teorias, de conceitos pré-estabelecidos, de julgamentos feitos, de regulamentos rígidos, aparentando não sentir necessidade do emocional e artístico, do divino e do metafísico. Aqui ela coloca essa divisão no cérebro, entre esquerdo e direito. Eu dei uma pesquisada na neurociência, mas eles dizem que isso não é uma coisa rígida, isso é só uma forma, assim, didática, mas, assim, o cérebro, na verdade, os dois lados, eles trabalham nessas duas instâncias, não existe essa rigidez de que um lado é racional, totalmente racional, e o outro totalmente holístico e artístico, né? Então, eles não são Tem uma individualistas. tendência, tá? Então, eles não são individualistas, Não são, partes do não. cérebro. Não, eles se interagem muito mais do que se imagina. Isso eles falam que isso não é uma regra rígida. Existe uma tendência a este lado ser assim e o outro lado ser assim, mas, na verdade, os dois lados do cérebro trabalham as duas áreas, né? Eles são bem, a coisa é bem integradas, né? Mas ela, assim, a nível, acho que, só didático, ela faz essa separação, né? É, que a gente pode ver isso até quando a gente estuda personalidade, né? Quando a gente faz teste de personalidade, o PATI, né? A gente vê pessoas que são muito mais racionais, analíticas, a gente tem alguns personagens assim, e outros que estão mais nessa outra instância, né? Embora todo mundo tenha um pouco de tudo, só que um trabalha mais um lado e o outro trabalha mais essa outra área, né? E aí ela vem dizer que esse lado muito racional, lógico, que às vezes também no mundo que nós vivemos, no mundo capitalismo, ele tende a valorizar mais esse lado racional, né? Pessoa que é racional, analítica, matemática, essa é aquela pessoa que tem sucesso, é aquela pessoa que é boa, é aquela pessoa que dá certo na vida, né? E a pessoa que está mais com esse outro lado da imaginação, tal, que não é algo tão palpável, tão material, né? Tende a ser um pouco desvalorizado na nossa cultura ocidental, né? Mais na nossa cultura ocidental. E aí ela vai falar dessa questão do lógico, né? Desse ser mais racional, né? Ele tende a ser lógico e individualista, né? Racional, eu vou cuidar só de mim, eu vou, né? As coisas vão ser, né, do meu jeito, né? Ele impõe-se sem se dar conta dos seus próprios limites.
E por ter, por termos de aventurar-se no grupo social, tem uma palavra errada aqui, integrando-se e explorando possibilidades que poderão resultar no progresso geral. Estiola-se emocionalmente, tornando-se rude, amargo, ingrato para com a vida, embora projete uma imagem diferente de si. Aqui ela está dizendo exatamente isso, essa pessoa que fica nesse lugar muito racional, né? Muito lógico, né? Maria, Ela... Oi. é temor, tá? O S, no lugar do S é o R, é temor. Ah, tá, o temor. E por temor de aventurar-se, aí fez sentido, né? Impõe-se sem se dar conta os próprios limites, e por temor de aventurar-se no grupo social, né? Integrando-se e explorando possibilidades que poderão resultar no progresso geral, né? Essa pessoa ela é um pouco mais racional, menos relacional, né? Porque a pessoa mais relacional, ela precisa usar mais o afeto, mais a empatia, né? Com outra pessoa, né? Então, ela tá falando de uma personagem, uma personalidade mais racionalista, mais, né? E aí que não dá importância para a parte emocional, ela vai se tornar uma pessoa rude, amarga, embora ela projete uma imagem diferente de si. Muito interessante isso aqui, porque ela não reconhece que ela não está certa, totalmente certa, né? A pessoa que está nesse lugar, ela acha que não, ela está certa, ela que é racional, ela que sabe as coisas, né? A outra pessoa é mimimi, a outra pessoa é sentimental, né? Então, assim, ela acaba projetando algo diferente de si mesma, né? Porque ela não consegue reconhecer o tanto que ela é rude, o tanto que ela é seca, dura, pesada, mão dura, né? Com todo mundo. Até com ela mesma, né? Às vezes, normalmente é consigo mesmo. Perdendo contato com a intuição, a simplicidade e com o senso comum, ela isola-se, passa a ver o mundo e as demais pessoas por meio de uma ótica distorcida, que lhe tira a claridade do discernimento e lhe faculta a identificação do conteúdo e contornos, fronteiras e intimidades, né? Então, ela perde essa capacidade relacional, né? Porque não tem, como eu disse, o sentimento não está envolvido. A função sentimento não está envolvida, né? Também a gente vê muito a nossa cultura caminhando nesse caminho, nessa direção, né? Estabelecendo conteúdos que agradam o ego, mais se lhe aumentam os conflitos internos por falta de valor para identificar suas próprias falhas e medos que não combate. Então, ela vai se identificar mais com essa estrutura egóica, né, do que a sua estrutura mais profunda, né, de self, né, de objetivo de vida, de sentido de vida, né. O individualismo é recurso de fuga das propostas da vida, desvio da rota psicológica, porque não avança holística e socialmente para o todo, para o conjunto, que não se pode desagregar sobre a pena de não sobreviver, né? Então, ela classifica, né, o individualismo como esse desvio de rota, né? Eu não, eu fico nesse lugar que é meu, que eu não quero dividir com ninguém, não quero partilhar com ninguém, mas ela coloca assim, sob pena de não sobreviver, né? Porque nós somos seres relacionais, né? Então, a gente precisa, né, da relação, né? A gente não consegue viver dentro de uma bolha onde só existe a gente. O individualista, ele tem até a ilusão de que ele pode viver daquele jeito, né? Que ele é autossuficiente e tal, até a hora que ele se torna vulnerável, né? Uma hora ele vai ser vulnerável e aí ele vai ver que ele precisa realmente das outras pessoas, né? E se não, se essa relação não está construída, né? Com certeza vai ter dificuldade. Todo individualista impõe-se usando os demais,
e converte-se em títere, que é um fantoche, né, de si mesmo e dos outros, ou sucumbe nas sombras espetaculares do transtorno íntimo que foge para a loucura e para o suicídio. Eu coloquei essas figurinhas assim, né? O individualista está nesse caminho, aí ele vai pisar em alguém, mas na verdade ele pisa na casca de banana e escorrega, né? Para um lugar pesado, fundo, né? Que é esse lugar de, de depressão, né? Loucura e suicídio, né? Que é isso que a gente já falou lá atrás, né? Muitas pessoas que tiveram muito sucesso acabam indo para esse lugar também, né? De não, porque não conseguiu fazer essa relação com as outras pessoas, uma relação verdadeira, né? Com as outras pessoas. Os objetivos não conflitivos da vida, porém, são conseguidos pelo indivíduo que se reparte com o seu grupo social, no qual sustenta os ideais, aurindo aí sinergias para prosseguir lutando e vencendo de forma saudável e equilibrada, sem projeções nem imagens irreais. Então, objetivo não conflitivo, né, é esse onde eu consigo me relacionar com o outro, né? Fazer essa troca de entregar e receber, né? Das outras pessoas, né? E nessa troca saudável, né? O pessoal da sistêmica fala bastante sobre isso, né? Esse equilíbrio entre dar e receber, né? Eu entrego e recebo, tem que ter um equilíbrio nisso, né? De forma real, né? Mas para a gente também não ter projeções irreais, é preciso passar também pelo autoconhecimento, né? O que que eu estou idealizando, o que que é uma imagem verdadeira, real, realista, ou algo que eu estou só vendo com um óculosinho distorcido, né? De alguma forma, esses objetivos conflitivos também faz, acho que dá para fazer essa analogia também, aquele óculos que a gente coloca, que nos mostra uma direção e que nem sempre vai dar bom lá na frente, né? Então é isso. O texto fala sobre isso. Não sei se ficou claro, se vocês, né? Ficou assim, claro, como ela vem dizer que esse tipo de comportamento individualista, egoísta, é um olhar distorcido, né? Do bom caminho, num caminho assertivo, né? Por isso ela coloca como um objetivo conflitivo na vida. E aí ela encerra esse capítulo, que é o capítulo 6, falando sobre esse individualismo. Ok, meninas, aí vamos falar a respeito que ficou para cada. Quando você tocou no ganha-perde, eu lembrei do os dois, um quer vender e o outro quer comprar. Os dois querem atender as suas necessidades, né? Uhum. Mas o vendedor de droga, por exemplo, né? Quem compra, compra para ser atendida à necessidade. Só que, né? O que que se está vendendo? Que lucro que está tendo aí em malefício daquele que tem uma ilusão de necessidade daquele, né? Daquela substância que vai trazer consequências não saudáveis, né? Uhum. Então, ganha-perde, eu imaginei esse aí, esse exemplo.
faz sentido isso, né? Assim, eu tenho um paciente que é um usuário, ex-usuário, está lutando para sair dessa questão do uso, e a gente trabalha bastante isso, né? Porque, assim, não só o uso, mas acaba tendo essa facilidade, as pessoas, você pode ganhar um dinheirinho fácil ali, vendendo e tal, né? Eu já trabalhei com ele bastante isso. Que tipo de dinheiro você quer levar para casa, né? Tem várias formas. Será que essa é a única forma de, de levar dinheiro, né? Qual a qualidade desse dinheiro? Aquele dinheiro, ele foi algo que eu ganhei construindo alguma coisa, ou alguma coisa eu estou destruindo alguma coisa, né? E quando a gente faz esse crivo, é muito legal para você não ficar nessa rota desviada que ela fala, sabe? Uhum. Tudo bem ganhar dinheiro é ótimo, é bacana, todo mundo quer ganhar e tá tudo certo, mas a gente precisa dele. Mas a que custo eu estou ganhando esse dinheiro? Acho que essa é a pergunta que vale a gente fazer, né? Você contando do paciente, eu lembrei logo no início que eu estava saindo da faculdade, né, que a gente faz estágio, e depois eu fui fazer um trabalho voluntário e esse paciente foi junto, ele vendia cigarro. Era um negócio, parece que familiar, sabe? Uhum. E nunca ele tinha pensado assim. E eu não sei se ele saiu convencido. Ele tinha uma convicção de que simplesmente ele estava vendendo um produto, entendeu? Ele Uhum. não Sim. fazia essa conexão. Deixa eu ligar a bateria. Ele não conseguia fazer essa conexão de que produto eu estou oferecendo, né? É minha sobrevivência, subsistência, mas a que preço isso, né? Ele Uhum. vendia um comércio de vender cigarro. Interessante, né? E às É. vezes a maioria de que vende esse tipo de produto, né? Talvez não tenha Não não tem tenha essa essa consciência. consciência, não, sabe? Não tem. Porque Porque o foco é ainda só o tá lá dinheiro. naquele desenvolvimento medíocre ainda, né? Desenvolvimento espiritual medíocre ainda. Acredito eu, não sei. Ela fala disso, né? Que a pessoa está nesse desvio de rota, né? É diferente de quando eu estou fazendo algo que, além de eu ganhar o meu dinheiro, está me dando uma satisfação e eu estou construindo algo para outra pessoa, né? Uhum. Então, por exemplo, a nossa profissão, eu acho que é isso, a profissão do médico, né? Tem várias profissões que é isso. Eu ganho meu dinheiro, né? É algo que me faz bacana, me ajuda no meu desenvolvimento pessoal também, né? Porque quando a gente tem também, mas eu também estou contribuindo com uma outra pessoa que também vai crescer, que também vai desenvolver, que também vai ganhar o dinheiro dela. Então, assim, esse dinheiro é um dinheiro bom, esse que cai na minha conta, né? Então eu falo, não, para mim eu digo, né, Maria, esse dinheiro é um dinheiro bom, é um dinheiro construtivo, né? E várias outras situações que eu já vivi, assim, de negócios também, assim, eu percebi, foi muito bacana, assim, quando todo mundo ganhou. A pessoa que comprou ficou muito feliz com aquela casa, porque ela ia morar, era tudo que ela queria, né? A gente que vendeu, era tudo que a gente queria vender, porque aquele dinheiro foi utilizado para uma outra coisa, né? Então, assim, isso é muito legal, né? Então, Porque Maria, está esse, explorando uma é, pessoa que está precisando, né? esse em economia, você é economista também, é o conceito do preço justo. É o conceito do preço justo, né? E isso aí é interessante, né? Porque até hoje eu estava passando em frente de ali na rua, acho que na Rio Grande do Sul, e tem um escritório de imobiliário ali, e o, o nome do. É engraçado que hoje eu fiquei pensando sobre isso, né? Falei assim, o nome da imobiliária era assim: imóvel de preço justo não vende. Imóvel Nome. no valor não vende, não, assim, imóvel no preço não vende. Aí eu Uhum. fiquei, imóvel no preço não vende. Esse era o nome que Nossa. estava lá na imobiliária. Aí Uhum. eu passei, olhei aquilo,
Imóvel no preço não vende. Aí eu peguei e pensei assim, mas como isso, gente? Então quer dizer que em que preço que tem que estar? Uhum. Em qual preço? O preço que eu acho justo ou que o outro quer? O imóvel no preço não vende. Então, o que que ele precisa para ser vendido? Sabe? Uhum. Fiquei assim pensando. Aí eu fiquei assim, o que que será que esse dono dessa imobiliária estava pensando quando colocou esse nome na imobiliária dele? Que Uhum. estranho. E subjetivamente, o que que ele quer chamar para a imobiliária dele? Ele quer chamar as pessoas que querem tirar vantagem do imóvel dos outros? Vem exatamente dentro disso aí que vocês estavam comendo, falando aí, sabe? Eu falei assim, gente, mas que lógica louca Isso é é um essa, bom né? negócio. Isso é um bom, para essa verdade, isso é um bom negócio, Uhum. né? Aí entra a E, questão do individualismo, exatamente. Eu estou pensando né? só Entra a em questão mim, do vou levar só a individualismo. mim, Aham. E né? que eu estava aqui pensando sobre a questão da individuação, né, e do individualismo. Os dois têm os mesmos sufixos, né? Tem o mesmo Sim, indivíduo, né? Individuação, sim, individualismo. Então, quer dizer, os dois são voltados para o eu. Os sim. dois é voltado para o eu, para o indivíduo, só que Uhum. com caminhos completamente diferentes. Um é Uhum. voltado para o eu, mas o eu, assim, só o que vale é o meu, e Uhum. eu posso fazer de tudo, passar por cima de qualquer coisa, porque, afinal de contas, é o que eu penso que é certo, são os meus caminhos que são os melhores, né? E individuação, que é um voltar para o eu, mas um eu que conecta com o coletivo. E aí eu estava Uhum. pensando que é interessante que, assim, quando a pessoa está no caminho da individuação mesmo, uma coisa que eu tenho percebido na prática clínica e também do livro do Jung que eu estava lendo, que uma das coisas que se observa no processo terapêutico, quando o indivíduo está realmente no caminho da individuação, na análise dos sonhos, são o aparecimento do inconsciente coletivo. É Uhum. assim, começa a aparecer mais fortemente essa conexão do indivíduo, né, com o social, o macro, sabe, é como se ele começasse assim, não é se embolar, porque ele não se embola, mas assim, no sentido assim, de que é uma conexão muito é, é, Se que perceber faz dentro do sentido, todo. que faz sentido, né? Não é só uma conexão assim dele mergulhado no todo, vamos dizer assim, mas assim é uma conexão que faz sentido, tem uma lógica ali, né? E isso é muito perceptível nos sonhos. Uhum. Deixa eu interromper aqui para ficar mais fácil. Desculpa, tá com a tela aberta. Tá? É isso mesmo. Que ela traz isso, né, nessa leitura, né? E isso, né, né, esse coletivo não anula e conversa com tudo, né? O Espiritismo também fala, né? O indivíduo ele não se anula, ele não importa, né? E, ao mesmo tempo, toda a doutrina, né? Jesus fala desse outro, da interação com o outro, do ar com o outro, né? Eu estou com o outro o tempo todo. Estou na relação com o outro, né? Com esse afeto. Mas eu sou um indivíduo, né? Único, me autoconstruindo na minha tarefa, né? Eu não deixo de ter a minha tarefa particular, que é minha, né? Então, eu acho que é importante isso, por isso que eu até coloquei no começo, isso, porque as pessoas confundem, pode confundir um pouco, né? Eu estou sendo egoísta, né? Se eu estiver cuidando da minha individualidade, do meu caminho, da minha individuação, será que eu estou sendo egoísta? Tem muita confusão nisso, né? Ah, então eu estou sendo egoísta.
né? Então, não, aonde que é ser egoísta, né? Eu tenho obrigação de me construir, né, como indivíduo, né, de ser forte como indivíduo e tal, mas num jogo de ganha-ganha, eu acho, sabe? Que essa é a, né, essa é a, eu tenho, o jogo tem que ser ganha-ganha, nessa relação, todo mundo tem que estar ganhando, né? Eu tenho que entregar e receber. Você falando isso, eu lembrei da frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E eu, numa das aulas do professor do Frido, né? Ele trouxe essa frase e diz o seguinte, assim, ao próximo como a si mesmo, né? Porque às vezes a gente só ouvia falar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, não tinha a si mesmo, apesar da frase ter, né? Aí ele fala assim, é o próximo como a si mesmo, mas na mesma proporção, entendeu? Eu achei muito Hum, interessante ele observar isso na mesma proporção. Então, da mesma proporção que eu amo a mim, eu amo o próximo. Na mesma proporção que eu amo o próximo, eu amo a mim. Ele hum, colocou na mesma proporção. Achei bem interessante essa visão dele, sabe? hum. Tem que ter um equilíbrio, né, aí nessa... Uhum. Murilo, O Murilo só está Oi. escrevendo, ele só está escrevendo. Vê Não, se ele eu fala agora. achei que ficou? maravilhoso, principalmente assim, quer ver? Eu até printei um slide aqui para mim, que realmente hoje isso sintetizou um problema meu, Ah, que que eu interessante. carrego há muito tempo, né? Porque o individualista, ele é individualista por medo. Ou seja, todo comportamento tem a sua funcionalidade, mesmo que seja distorcida, Uhum. né? E aí, quer ver? Deixa eu só ver qual que foi que você... Neste afã de ser lógico e individualista, impõe-se sem dar-se conta dos próprios limites e por termos de aventurar-se no grupo social, aí da fobia social, aí da síndrome de Uhum. pânico, né? Vem tudo no mesmo problema do individualista, né? Porque ele não consegue explorar essas possibilidades de se relacionar, de resultar, né? Como você colocou na foto, ou seja, tá ali três individualistas, aí chega alguém querendo se relacionar e está todo mundo focado no seu, né? Então, essa assim, estiola-se emocionalmente, tornando-se rude, amargo, ingrato com a vida, embora projete imagem diferente de si. Ah, não, eu sou bonzinho, né? Eu Eu tô sou certo. eu sou um cara, né, que se relaciona, que tal. No entanto, tá lá todo ferido, né, todo medroso de se relacionar. Uhum. Então, assim, nossa, e aí aquele egocentrismo, aquela arrogância, né, tudo aquilo que distancia as pessoas, ou seja, aquele comportamento tem a sua função, ainda que seja distorcida, Uhum. né? Ainda ouvimos isso hoje lá com uma psicóloga falando sobre saúde mental e o suicídio, que está logo ali na fala da Joana. Então, é muito interessante, né? E aí, É, por favor. não, só falar, então, vou pegar seu raciocínio, que eu achei também, quero fixar o raciocínio. Eu tenho medo de me relacionar, né? Eu não admito que eu tenho esse medo de me relacionar, então eu prefiro ficar nesse lugar de que E não, eu vou pro projeto no racional. outro, e projeto O no outro, racional que é um lugar mais fácil, tá na sim. racionalidade, na lógica. E no meu caso, o sentimento está no inconsciente, é a terceira função. Uhum. Então, vem intuição, pensamento e está escondido, está no inconsciente. É a chave para abrir a minha individuação, ou seja, se eu não sentir, se eu não me relacionar, eu não vou para frente.
eu vou perder a encarnação. Uhum. Que legal, né? Então, assim, foi muito legal. Esse slide foi... Tchum. E, É, por favor. você falando disso, eu lembrei aqui, é só para a gente poder jogar aqui não é na mesa, né? Aqui na telinha, né? Jogar na telinha. Eu lembrei aqui, você falando de medo, né? Eu lembrei de transtorno também, né? Eu lembrei dos autistas, né, gente? Porque o autista, ele acaba sendo ele com ele, né? Mas aí já acho que já um nível já não comportamental no sentido que a Jona traz, eu acho, né? O que que vocês acham? Um pouco do que a gente ouve é que o autista tem uma situação diferenciada para o mundo. Ele faz com que as famílias se trabalhem nos relacionamentos, né? Então, assim, aqueles que negam se relacionar, eles se trabalham para entrar em contato com aquele filho. Porque se eles não hiper se trabalharem emocionalmente, eles não vão se relacionar com aquela criança. E aí a gente fica com aquele sentimento de culpa e começa o processo de autodestruição, né? Então, assim, um insight que me veio aqui. Uhum, E como você falou, eu acho que, realmente, eu acho que vai ser diferente, né? Porque numa cognição que está perfeita, mas é um ego infantilizado, né? Que não desabrochou, Uhum. né? E aí eu posso falar de cadeira, 50 e poucos anos trabalhando ali, né, com a doutora Liliane, e a gente percebendo que o ego estava infantilizado, né? Então, é uma percepção própria de sentir que, nesse inconsciente coletivo, existe a infância. E é perceptível a negação da infância, porque, por muito tempo, os meus primeiros 10 anos não faziam parte de mim. Eu esqueci, fiz questão de esquecer. Uma técnica chama passeio cego. Nessa técnica, antes há um preparo, e nesse preparo, pum, voltou a memória todinha, desde o nascimento até os 10 anos. Mas por quê? Como ela havia sido muito difícil, né? Preferi dizer que ela nunca existiu. Só que não existe. É como você pegar uma bola de pilates, que é deste tamanho, e tentar afundar dentro da piscina. Você não vai aguentar. Uma hora ela vai subir e vai levar você para cima. Então, esse inconsciente, essa memória do inconsciente, ela aflora para o ego. Não vai dar para esconder a bolinha de pilates no inconsciente. Aquela Tô eu, memória vai voltar. tô eu pensando sobre isso ainda. Será, que a gente pode analisar como uma hipótese que o autista é uma reencarnação de um individualista? Acho que não, Edna. Acho que não. Acho que a gente não pode. É, A gente não tem conjecturar condições nessa de área. afirmar, de mensurar uma situação dessa, né? Porque Sim. são muitas. Muitas é, variações, né? São muito, e outras são muitos fatores. Eu acho que a gente correria, se a gente falasse uma coisa dessa, a gente correria o risco muito grande de ser injusto e de ser, inclusive, maldoso, inclusive com as próprias famílias que estão com essas crianças, né? Então, acho que não cabe a nós, assim, dizer que é isso ou aquilo. Inclusive, só a título de informação. Há pouco tempo eu ouvi uma palestra espiritualista, né? E de uma outra forma de enxergar essa questão dessa vinda desses espíritos autistas, que fez assim bastante sentido para mim também, sabe? Então, eu acho que a gente está muito longe de saber assim a gênese, sabe? As causas realmente dessa questão do autismo. Então, a gente não pode
Até daquele É, psicólogo peruano que trabalha com Divaldo, né? Ele traz numa outra perspectiva o autismo. sim, então, e eu já vi essa perspectiva Juan, o Juan, né? O Juan. Juan, o Juan, eu já vi ele falando sobre o autismo de uma perspectiva bem diferente do que daquelas que a gente já ouviu falar por aí, né? E desse outro espiritualista, acho que o nome dele é Jean Van Elan, né? Em que ele também deu uma outra perspectiva que me fez pensar, ficar bastante pensativa, que é assim, de muitos que a gente já soube, inclusive, dessa informação espiritual, através até do próprio Divaldo, né? Que muitos espíritos de outros orbes vindo reencarnar no planeta, né, por um tempo aí, que eu não sei quando começou e nem quando vai terminar, mas assim, há essa informação, né, espiritual, e que nesse acoplar desses espíritos, Hum, nessa moldagem corpórea, né, do planeta, acontece esse embotamento afetivo, sabe? Mas por uma questão de acoplagem, vamos dizer bem assim, sabe? Do espírito nessa moldagem de corpo, como é a primeira vez, né? Então, assim, é um perispírito completamente diferente que se usava em outros orbes, e aí vem para a Terra e há aí é como se as moléculas não estão acostumadas a fazerem esse tipo de junção que é necessário no processo reencarnatório da Terra, né? E daí há um problema de comunicação entre corpo e espírito, né? Então, há o que se chama de embotamento, né? Não se consegue expressar a alma, o espírito que está ali, ele não consegue se expressar realmente da forma como é por conta dessa invólucro carnal que ele não está acostumado a se expressar, Dificuldade de né? adaptação, né, entre os... Dificuldade de adaptação corpórea. Né? Então, Uhum. assim, há muitos aspectos com relação a essas coisas que a gente não tem noção do que pode realmente ser, né? Então, assim, até por uma questão de respeito às famílias que têm, né, as crianças autistas e tudo, a gente acho que deveria, assim, ter bastante cuidado com essas elucubrações aí, sabe? De não pôr um julgamento, né, em cima de não fazer um olhar que carregue julgamento, né, que eu acho que é o grande problema. E também a que eu trouxe e compartilhei ali no chat é a questão de um teórico da área das organizações, né? Hum, De gestão de pessoas, é o Franklin hum, Covey, aonde ele aham, traz esses modelos, né, do ganha, perde, perde, ganha, hum, ganha, ganha, perde, perde. E aí ele fala que o perde, perde é o encontro de duas pessoas que querem ganhar e o outro perder. hum. Então, Ah, eles como que têm é? as, Duas pessoas que querem ganhar e que o e o outro... que o outro Aí perca, perde todo mundo. aí perde todo mundo. Então, é uma consequência, né, nociva para a relação, Né, assim. porque os Hum, dois chegam para ganhar, e aí alguém tem hum, que perder, e aí os dois acham que o hum. outro tem que perder, então E não é vai, aí que a Joana não vai fala, dar né? certo, né? Lá quando eu pus aquele slide da casca de banana, né? Você vai numa situação, Uhum, você vai pisar no outro. Ou seja, você vai dar certo, só que aí você escorrega, pisa, na verdade, na casca de banana, escorrega e não sim. dá bom para ninguém, né? As É mais duas ou menos partes assim. são egoístas, interagem e tentam passar por cima do outro. São Nossa, cegos demais para enxergar que vai dar errado. é. Mas é impressionante, assim, ela faz a gente refletir, né, sobre isso, e aí a gente olhando o tema, você vê o tanto que em volta, né, dentro da nossa verdade, da nossa cultura, muita gente nesse lugar, nesse desvio de rota, né? No processo evolutivo, Por né, isso tanto em que nos sofrimento encontramos, né, também, né?
E a pessoa acha que está ali, que está certo, é aquilo mesmo. Mas e confusões, né? Até na questão moral, moralista, né? Ou de morais mesmo, assim, muita confusão do que é, né? Que rota é essa, né? Qual que é o caminho mesmo, né? Para não ser também É uma essa reflexão ilusão que, de que eu estou no bonzinho e na verdade não, né? dentro do Livro dos Espíritos, lá na questão 908, fala sobre a paixão, e a paixão, enquanto causa, ela não é um mal em si. Mas os espíritos falam que quando você entra no exagero, por exemplo, alimentação, se você entrar no exagero, diabetes, hipertensão, infarte, né? Obesidade mórbida, por aí vai. E a outra questão é o sentimento. Então, é o sentimento de ambição. Quando eu entro no exagero, aí eu vou querer poder, glória, dinheiro, tudo, né? Então, entra nesse sentimento de ambição. Então, e quando a gente entra nesse desequilíbrio, é o bem só para mim, e aí se torna um mal. E acaba prejudicando familiares, né? A própria pessoa, no caso da... Quando o exagero é uma necessidade, as necessidades são naturais, os espíritos falam. E as paixões são necessidades e sentimentos. É daí que nasce uma paixão. Então, quando eu tenho uma necessidade natural que se torna um exagero, né, aí eu entro para aquilo bem só para mim. A destruição, aí ele entra para Aí é destruir. disfuncional, vai até a autodestruição. Muito bom. No fechamento do capítulo, aí todos nós que, acho que a Edna fez aula, né? A Renata também. Achei interessante ela trazer esses 4 temas, assim, que, é, que ela traz, né, assim, que é onde a gente se desvia, né? Ou a gente fica ali naquele primitivismo, né? E tudo tem a ver com essa infância, né? Essa imaturidade psicológica que eu chamo. E aí, sempre voltando, né, a importância de você fazer o autoconhecimento, né? Então, é isso. E aí, corrigindo essas rotas, você pode ir em direção ao amor, né? Relativamente. A uma verdadeira meta, né? A um objetivo não conflitivo, né? Um objetivo não conflitivo. Que não, ele não Mas destrói, né? O mas aí objetivo constrói. e a humildade para reconhecer que está na rota errada. E aquela história do orgulho, né? Ferido, que a gente tem que se trabalhar. Então, esse é o grande objetivo, eu acho que é a grande virada de chave, né? Quando eu reconhecer o meu tamanho, o meu limite, eu vou poder entender que o individualismo não funciona, que todas as obras, basicamente, do mundo falam em relacionamentos harmônicos, harmoniosos, né? Uhum. E o tanto que esse lugar do racional, né? É necessário, mas se você ficar só ali, também ele é pesado, é mão dura, né? O racional, ele é lógico, ele é muito mão dura, braço duro, pesado, né? Se não tiver a parte de sentimento também, né? Você me lembrou do cavaleiro, né? Que chega na casa dele depois de muito tempo e a esposa fala assim: eu não aguento mais te abraçar com essa moldura. A nossa filha quer sentir o seu abraço de verdade. E ele Uhum. volta no ferreiro e o ferreiro bate a marreta lá e tenta soltar os pinos e está tudo enferrujado. Então a guerra já passou, a guerra já acabou, mas ele não consegue mais tirar aquela armadura. Então nós somos esse guerreiro muitas vezes, né? Enquanto individualista.
Não As precisa pessoas mais querem daquilo e estar com sentir, ela, né? as pessoas querem sentir o nosso abraço, as pessoas querem entrar em contato com a gente, mas a gente se isola pelo medo de se relacionar. Isso aí. É o equilíbrio, né? Precisa das Uhum. duas. Uma não pode ficar mais que a outra, né? Por isso que tem que olhar a sombra, né? Por isso. Por isso que a gente tem que olhar a sombra. A psicologia junguiana é maravilhosa nesse sentido, né? Assim, ela tem que olhar a sombra. Quem está muito desse lado tem que olhar o outro lado, né? Sempre tem que ter o equilíbrio, né? Sem julgamento, né? Assim, olhar a sombra sem julgamento. Isso é maravilhoso, né? Você poder olhar tudo aquilo que você considera que não é legal, né? Sem julgamento, né? É isso. Mais alguma coisa? Muito. Ok? Renata, Então, eu vou parar aqui a gravação, né? tá? Uma boa semana. Agradeço a todos. Acho que é uma lição assim, curta, mas profunda, né? Como sempre. Como sempre. Então, tá bom. Boa noite.